Olá, seja bem-vindo ao Portal Galeno, o seu portal de informações médicas sobre situações médicas. Hoje nós vamos falar sobre o aspecto qualitativo do diabetes, mais especificamente sobre a relação entre alimentos integrais com os alimentos não integrais. Fique conosco e segue a vinheta. Se você entendeu os nossos vídeos até aqui, você certamente compreendeu que o diabetes depende, para que tenha um processo de frenagem e de controle do quadro, da eliminação do açúcar sem forçar o pâncreas. Por isso, você deve aproveitar a dose de insulina que você já tem e aliar outros tratamentos, que é o vídeo lá da cruz do açúcar, mas principalmente controlar a quantidade de carboidratos. Assim, você não força o pâncreas, correto? Mas nem somente de quantidade vivem os problemas do diabetes. A qualidade também é fundamental. E eu vou estar demonstrando para vocês agora, neste vídeo, como uma alimentação que é digerida mais rapidamente gera uma série de problemas e faz com que, mesmo em quantidade adequada, e isso é importante, você acabe tendo um exagero na absorção e um exagero no ataque daquele momento do nível de glicemia. E como é importante, não só na mesma refeição, mas no tempo também correspondente àquela refeição, você ter uma ingesta de fibra e realizar a substituição de um alimento natural, por exemplo, o arroz branco, pelo arroz integral, o pão de leite pelo pão integral, o macarrão convencional pelo macarrão integral, bem como incluir salada, folhas, bastante fruta, laranja principalmente tem bastante fibras, justamente para melhorar o aspecto digestivo, melhorar o aspecto de absorção. Eu fiz uma representação que vai dar sequência agora para explicar isso melhor, para que você consiga entender. Bem, quando a gente fala de digestão, é importante a gente entender algumas coisas do aspecto digestivo. Neste cenário, eu tenho essa parte branca representando o estômago e a parte vermelha representando a corrente sanguínea, que vai receber todo o conteúdo que já foi digerido. Para essa representação, eu estou usando algo simples, que basicamente é um pregador com uma uva, onde a uva representa o carboidrato e o pregador representa todas as outras coisas, fibras, proteínas, gorduras que tem nos alimentos, ok? Se a gente for fazer uma avaliação do pregador com a uva, ele não consegue entrar no nosso sangue. Então o estômago precisa digerir, separar esses itens, para que aí sim, separadamente, eles entrem na corrente sanguínea. Ok? Sabendo disso, é fundamental que a gente consiga entender que quando você faz uma alimentação, ainda que controlada de carboidratos, você está fazendo uma alimentação que vai ter carboidrato, proteína, gorduras, fibras. A essência é que, se você tem pouca fibra, se você tem pouca proteína, se você tem um carboidrato de fácil digestão, é muito rápido para o corpo separar esses carboidratos e absorver. Bem diferente, vou juntar aqui novamente para as representações, mas muito diferente
de um quadro onde você pega um carboidrato ou fibras que atrapalham na digestão, aonde, antes de você liberar o carboidrato, você precisa desarmar outras estruturas. Tira um aqui, tira outro aqui e tira finalmente o carboidrato. Por isso, nós temos um conflito essencial, que é os carboidratos que não têm fibras ou não têm fibras em grandes quantidades com os carboidratos que possuem grande quantidade de fibra. E isso faz uma diferença enorme na digestão e no processo de alimentação. Baseado nisso, você consegue entender o porquê que nós recomendamos o uso de arroz integral, macarrão integral, pão integral. Por que a linha integral é tão superior à linha branca? Enquanto você pega, por exemplo, uma empadinha que tem farinha branca, você mal coloca na boca, ela já se dissolve, na própria boca já começa a fazer essa separação. Se você for pegar, por exemplo, um pão integral, a coisa já não é tão simples. Demora muito mais para digerir porque tem muito mais estruturas para serem digeridas até chegar na liberação do carboidrato. Como resultado, a digestão demora muito mais para essa estrutura integral do que para a estrutura simples, que vem na linha branco. A partir dessa conclusão, nós conseguimos tirar algumas ideias. Por exemplo, muitas pessoas dizem que o pão integral tem a mesma quantidade de carboidratos ou até mais do que o pão comum. E em alguns casos, realmente isso é verdade, é verdadeiro. Mas nem só de quantidade vive o controle de diabetes. Assim como eu já havia mencionado em outros vídeos, que existem muito mais fatores que interferem no processo do controle do diabetes. Se você pegar, por exemplo, apenas 3 desses pregadores aqui, digere rapidamente, solta-se o açúcar, o carboidrato e absorve. Aqui nesse lado, quem vai agir é a insulina, a metformina, o exercício. Então, suponha que a cada 10 segundos venha uma insulina e retire um carboidrato. Venha outra insulina e retire novamente o carboidrato, para só depois vir novamente e retirar o carboidrato. Você conseguiu entender, neste processo, que a digestão rápida disponibilizou e permitiu uma sequência. Até aqui, ok. Agora, vamos imaginar nessa mesma comparação que eu tivesse que desarmar 3 desses. Seria bem mais complicado. Tiro um, tiro outro, tiro outro. Joga no sangue. Tiro um, tiro outro. Opa! Deu o tempo da insulina. Tiro outro. Tiro um, tiro outro. Opa! Deu o tempo da insulina. Tiro outro. Você percebeu? Enquanto eu fiquei desarmando isso daqui, basicamente, a insulina tinha tempo de vir retirar esse carboidrato. Eu não acumulei uvas na corrente sanguínea. Logo, com tudo isso, o valor do meu açúcar não subiu. Diferentemente do meu outro caso anterior. Imagine, por exemplo, que eu vá usar a carga máxima. Né? Coloquei os 5 bolinhas de uva, os 5 carboidratos. É muito fácil para mim. Opa, tempo da insulina.
Veja, já ficou 4 uvas. Né? Essa é a diferença. Se você fosse converter isso daqui em uma colher de sopa de arroz, basicamente ao comer 4 colheres de sopa de arroz branco, rapidamente seria digerido e você já absorveria. E como resultado dessa absorção rápida, você iria acumular no sangue esse açúcar até que a insulina, a metformina e outros, atividade física, o gasto do organismo, retirasse o excesso. Agora, quando é o integral, ainda que você pegue lá, ó, perceba que até para eu montar e desmontar é trabalhoso. E não se engane, é assim no nosso corpo também, tá? Isso aqui que eu estou representando tem um laço de verdade extremamente importante com como o nosso organismo trabalha, ok? Ó, vou colocar aqui. Ó. Você vai perceber que eu vou montar e que eu vou desmontar no mesmo ritmo que eu desmontei aquele lá. Mas vai ser mais demorado. Então, tiro um, tiro outro, coloco. Tiro um, tiro outro, coloco. Tiro um, opa, tempo de insulina. Tiro outro, coloco. Tiro um, tempo de insulina. Tiro outro, coloco. Tiro um, tempo de insulina. Tiro outro, coloco. Tempo de insulina. Você vai perceber que não juntou mais do que 2 uvas aqui. Justamente por causa do processo digestivo. E de como relaciona a dificuldade da digestão com as fibras, na disponibilidade do açúcar no sangue, com a ação da insulina, da metformina, retirando. Esse casamento de tempos é fundamental. E é por isso que a fibra é vital no controle do diabetes. Bem, como você observou no vídeo que eu acabei de apresentar, basicamente é fundamental haver uma conciliação entre a ação do corpo e da insulina que a gente tem, ou artificial, né, juntamente com a medicação, os exercícios para queimar o açúcar. Também é importante a gente conciliar isso com o ritmo de digestão, que também é fundamental a gente conciliar com a quantidade alimentar. Um exemplo que eu vi essa semana de um paciente que eu atendi e que eu achei sensacional, ele gostava muito de comer torrada às 3 horas da tarde. Mas torrada, em essência, ainda mais se for aquela torrada simples, comum, é algo que você mal já coloca na boca, já digere. O que ele fez? Baseado na interpretação que nós estamos passando aqui e da importância das fibras, ele colocou uma laranja junto. Então ele comia lá 2 torradinhas, tomava o chazinho dele e chupava uma laranja. A fibra se associava ao carboidrato no estômago, mesmo não sendo imediatamente na refeição, mas pegando aquela referência igual eu falei no vídeo da banana, que existe também uma correlação no decorrer do tempo daquela refeição, né? Então, ainda que ele faça isso imediatamente após, no estômago vai estar tudo junto, a fibra e o carboidrato, e isso permitiu que ele tivesse um nível de açúcar razoável, que não tivesse um pico de absorção, graças à fibra que ele ingeriu. Então, da mesma forma que a banana pós-refeição pode fazer uma falha na quantidade, né? Se você não consumiu tanta fibra na refeição, mas associou uma laranja depois, corrigiu a fibra imediatamente após, isso também vale, tá? Porque a gente pensa não só naquele momento específico, mas a gente pensa também no decorrer do tempo. Esse vídeo ficou mais longo, é um processo mais complexo, mas
Quero agradecer a você que está acompanhando a nossa série, que está acompanhando a playlist do canal. E não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que é diabético, comentem aqui se vocês ficaram com alguma dúvida e vamos levar conhecimento médico, ok? Por hoje eu fico por aqui. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.